Então, a gente vai começar a técnica a cortar essas peças todas. Essa semana teve uma aluna minha que disse assim, eu vou fazer workshop, mas já me diz como é que é o tamanho dos quadradinhos que eu já vou cortar em casa. Não tem nenhum quadradinho aqui, a gente só vai trabalhar com faixas. Então, primeiro eu cortei 2 triângulos de 14 centímetros, de cada lado tem 14 centímetros, tá? Então, aqui essa medida 14, 14, 14, de 3 lados iguais o triângulo. E cortei algumas faixas, no caso eu escolhi fazer um triângulo de cores frias e um triângulo de cores quentes. Então, aqui a gente tem uma... Desculpa, menina. Fiz aqui como se fosse um degradê de cores quentes, laranja, vermelho e terra. E do outro lado um degradê de cores frias. Então, indo do clarinho, depois o verde, depois o escuro, depois o azul, tá? Então, essas faixas aqui tem 4,5 centímetros. Tem que ser esse tamanho? Não, pode ser o tamanho que quiser. Isso é pra dar esse tamanho da peça da bolsa, tá? Então, agora a gente vai começar a costurar. Eu tenho aqui uns passo a passos, que a gente até usou lá em Campos também, né? Isso pra ensinar. Porque a gente tem um detalhe muito importante aqui. Quando a gente vai costurar uma faixa de um lado e uma faixa do outro, a gente vai costurar só em 2 lados. Aqui é fundo, não precisa se preocupar. A gente não vai costurar nada. Então, a gente vai costurar, vou pegar aqui um mais prontinho, quase pronto, aqui. Vai costurar laranja, laranja, terra, terra, vermelho, vermelho. Sempre começando do mesmo lado e a outra parte do outro lado. Uma coisa bem importante aqui é o tanto que a gente tem que deixar de tecido da faixa, porque se eu colocar aqui esse tecido da minha faixa, vou aqui simular que eu costurei. Quando eu abrir ele, eu tenho que limpar conforme esse lado. O que vai acontecer? Vai faltar muito tecido aqui. Então, eu tenho que colocar uns 3 centímetros pra cima. Então, corta as faixas sobrando, faixas maiores, vai cortando conforme vai usando. Então, vai aqui, coloca aqui pelo menos uns 3 centímetros pra não ter problema. Que quando costurar e abrir e for limpar, vai ter tecido sobrando. Então, aqui, a limpeza é feita assim, ó. Conforme o ângulo da lateral do triângulo. Então, se eu não tiver esse pedação aqui de tecido, vai me faltar lá em cima. Então, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Costura um lado, deixando sobrar limpo, para depois costurar o outro. Por quê? Porque se eu não limpar aqui, essa parte, eu não tenho uma posição correta, uma posição certa, certeira, né? Do ângulo. Então, eu primeiro limpo ali, costuro o outro e assim eu vou costurando os triângulos, tá? Então, aqui, pra gente só seguir uma sequência, ó, né? Até pra adiantar, costura um lado de uma cor e um lado do outro, do quente e do frio. Daí, depois vai passa, limpa, costura o outro lado, pra não fazer cada um de uma vez, que demora um pouquinho mais. Só uma dicasinha pra ser mais rápido. Vários boa noites aqui ainda, também, pessoas chegando. A Rose está com som ok. Ah, que bom. E a Fabiana perguntou, são quantas cores ao todo? Aqui, ao todo, a gente vai usar 4, mais a base, então 8, 9, 10 e a bolsa 11 e 12 dentro, 12 cores. E a Maria Helena perguntou qual o tamanho, qual a medida do triângulo? 14, vai estar tudo lá também escritinho, tá? No projeto. Mas é 14 centímetros, cada lado do triângulo tem 14, 14, 14, 14, tá? Então, aqui, ó, costurei a outra faixa, tanto que eu deixei aqui, dessa faixa aqui, ó. Deixei um tantão aqui pra cima, pra mesma coisa. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Se eu deixar um pouquinho menos, vai acontecer na limpeza, vou botar aqui a régua, falta tecido lá em cima.
tá? Então, façam com bastante sobra, que aí não se preocupa. Aqui, por exemplo, vou costurar esse lado. Eu até vou fazer isso aqui é um erro bem comum da gente, que a gente faz. Vou colocar aqui, vou costurar. Aqui eu tô com a linha azul, né? Porém, que a gente sempre fala que quando a gente tem várias cores, a gente quer a linha que menos vai aparecer, a gente usa cinza, certo? Então, a gente usaria um cinza aqui. Então, aqui, ó, costurei, nossa, tá sobrando, tá ótimo. Quando eu abrir aqui e vou fazer a limpeza, tudo que falta aqui de tecido. Então, aqui, vai faltar todo esse tanto de tecido. Por isso é importante essa sobra maior, tá? Então, vai costurando, depois coloca o verde de um lado, verde do outro, e depois vem com azul de um lado, o azul de outro. Ou o contrário, aqui já costurei o contrário, ó, isso é indiferente, só que foi do claro pro escuro, tá? Então, eu vou ter 2 triângulos assim. Um de cores frias, um de cores quentes. Agora, eu preciso fazer uma base. Eu preciso ter uma base, porque eu preciso que isso aqui se transforme num retângulo. Isso aqui tem que se transformar num retângulo para eu ter essa base aqui, que aparece aqui, ó. Então, eu preciso ter essa base. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar os tecidos. Mais ou menos, esse tecido aqui tá tudo lá também, tá, meninas? Mas ele tem uns 33 centímetros, mais ou menos. E eu acho que... Peraí. Eu posso olhar aqui que é melhor, né? É mais certinho. Ah, não, eu coloquei assim, pra que a gente tenha, ó, esse ângulo. Aqui eu tenho 24 centímetros, aqui eu tenho 33 centímetros. E aí eu corto no mesmo ângulo do triângulo, tá? Cortei 2 desse, tenho que cortar espelhados. No caso aqui, como o tecido ele não tem direito e avesso, eu cortei iguais. Senão eu teria que cortar espelhados, tá? Então, muito cuidado na hora de cortar essa parte aqui para cortar espelhada. E aqui, um outro erro que acontece bastante é a gente querer costurar desse jeito aqui, tá? Então, a gente tem que cortar as partes e a gente tem que posicionar para ver se a gente realmente adquiriu um retângulo, tá? Tudo bem até agora? Acho que as meninas estão prestando bastante atenção, não estão falando nada. Não falando nada. Tá? Então, aqui em cima, eu tenho mais ou menos 6 centímetros de altura a mais do que o triângulo, que é o que eu vou precisar. Eu preciso que aqui eu chegue, por isso que tem ali os 33 centímetros, eu preciso que esse retângulo tenha uma altura de 33, tá? Então, por isso, essa altura. Essa altura é que eu vou ter, tá vendo que tá maior que o triângulo? Tá meio mais comprido. O triângulo não tem 33, então, não é até aqui que eu preciso que chegue a 33, só por causa de eu ter essas medidas, tá? Pra chegar nesse tamanho da bolsa. Então, eu tenho 33 aqui de altura, tá? E aqui eu tenho 24. A Jussara Leite perguntou se ela pode usar Jelly Rose. Pode usar. Bem legal. Pode usar aqui nessas faixinhas aqui, com certeza. O gel a gente pode usar para todos os trabalhos que a gente vai fazer de faixinha, né? Então, aqui eu já tenho um costurado, desculpa. E eu vou costurar esse aqui, só pra gente ter essa questão aqui de cima, pra gente ter registrado como costura essa parte de cima. E também, o mais importante, o encaixe aqui. Se eu quero que ele fique, claro que depois eu vou fazer limpeza, tudo, né? Mas se eu quero que ele fique alinhado aqui. Se eu fizer isso e alinhar as pontinhas, o que que vai me acontecer?
Quando eu abrir, vai sobrar tecido. Dá pra ver? Vai sobrar tecido, tá? Então, aqui eu tenho que deixar um biquinho, trabalhar também triângulo. Eu tiro esse biquinho aqui de um pé de máquina. Existem até umas reguinhas que tem esse cortezinho que a gente pode fazer, tá? Então, tirei e ali é que eu vou encaixar agora, tá? Então, aqui eu tirei esse um pé de máquina que iria sobrar. E agora eu vou ter ele bem encaixadinho. Então, eu vou costurar um lado. A Rose falou, nossos olhos nem piscam pra não perder nada. Bom demais. Que bom. Que bom. Aqui, meninas, sempre que forem fazer, tiverem dúvida, escreve lá no clube, escreve mensagem pra gente. A gente sempre tá aí pra ajudar a fazer, conseguirem fazer, né? É muito legal essa técnica, é muito gostoso. Aqui. Ó, ficou certinho agora aqui. Encaixou bem direitinho. Deixa eu passar. E agora eu vou precisar encaixar outro. Vou fazer o quê? Da mesma forma que eu fiz, que eu limpei todos esses, eu vou limpar esse azul aqui também, tá? Então, pra vocês verem que ele tem aqui, essa parte aqui que eu disse que é de 6 centímetros a mais, pra eu poder alcançar o tamanho, tá? E até mesmo porque daí eu tenho esse biquinho ainda que vai ficar dentro do trabalho, que se eu deixar bem na ponta aqui, eu vou cortar ele fora. Então, aqui eu continuo no ângulo do triângulo, muito cuidado, né, com a questão de ângulos, porque o tecido fica elástico, então sempre é bom engomar para facilitar, se quiser engomar, né. Então, aqui de novo, eu vou costurar assim, porque aqui tá o ângulo e aqui também tá o ângulo. Quando eu abrir, não vai encaixar. Então, isso aqui aconteceu também, acontece também com algumas alunas. Então, coloquem primeiro para ver se vai ficar o retângulo, tá? Aqui, vou tirar o biquinho aqui de baixo. E pronto, agora eu vou encaixar bem certinho. A Silvana Sil mandou uma pergunta que, cara, serve pra mim também. Ela falou, gente, me desculpa, mas não sei o que é Jelly Rolls. Pode me explicar? Tá, claro. O jelly a gente compra, às vezes, uns joguinhos, até tem ali embaixo na loja, que é um enrolado de faixas. Tem, às vezes, nas lojas assim, a gente vê enrolado de faixas, várias faixas combinando entre si, um monte de faixas, com uma medida específica americana. Não sei se agora vou chutar se é 2 polegadas, alguma coisa assim. E aí já vem prontinho, a gente pode fazer um monte de trabalho com faixas. Isso que é o jelly. Aqui. Como a gente vai trabalhar nos triângulos e ângulos, pode ficar elástico. Então, assim, tem uma sobrinha também aqui de tecido para limpeza, tá? Não se preocupem que tem. E depois também, assim, aconteceu, ficou um pouco torto, tive que alinhar. Tudo bem, faz o restante da bolsa conforme o tamanho que vai dar a peça. Então, agora, tá vendo que aqui tem um pouquinho, tá torto, um pouquinho no ângulo, tudo bem. A gente vai trabalhar aqui dentro, depois a gente vai limpar essas duas partes de fora, tá? Então, agora aqui, eu vou medir quanto é que eu tenho. E vou começar a cortar do centro, tá? 32, 16,5.
Não, 16. 16. Tá? Então, aqui eu tenho metade de 32, eu tenho 16. Beleza. Agora, sem medo, eu vou começar a cortar, picar tudo isso daqui. Como eu tenho 16, eu já vi que eu posso cortar 8 pedaços, tá? A Ruth me perguntou onde que acha esses jellies. Em feiras tem, dá pra pedir pela internet, tem lojas que vendem, por exemplo, não sei de onde é que é, de onde é que ela é, onde é que tu és. Por exemplo, em São Paulo, a Kiki Kids deve ter. Então tem vários lugares que, assim, não é tão comum no Brasil, né? Mas tem. A Jussara falou que ela compra no Amazon. Pode ser no Amazon, tem. Uhum. Ó, como eu tinha 16, eu vou dividir isso aqui em fatias de 4 centímetros, ok? Assim vou cortando, sem medo. Ai, que dó, que pecado, demorei tanto pra costurar tudo bonitinho, gomei, passei, costurei. Corta tudo. Esse é o trabalho do patchwork, né? Fazer técnicas. Imagina se a gente tivesse que cortar todos esses pedacinhos aqui separados, não ia dar muito certo, né? Essa última partezinha aqui, pra quem tem toque como eu, tá um pouquinho torta, depois vai ter a limpeza. Agora corto pra cá também. Fabiana Franca falou que ali do Kilt vende no Rio de Janeiro também. Verdade, ali do tem sim. Essas grandes lojas, né, as lojas que importam, talvez pra cá, Eliane Castelã, pode ser que tenha. Então, esses maiores, ó. Tudo cortadinho, vou fazer a mesma coisa com esse outro. Vou colocar empilhado, pra não perder a sequência, pra poder ter o espaço aqui pra cortar o outro. Confiro aqui, eu tenho 32, tenho 16. Eu gosto de começar do centro justamente porque nas laterais ele não tá bem retinho, né? Se eu começar de 4 de lado, aí talvez falta um pouco, sobra um pouco. Então eu prefiro do meio que a gente fica mais equilibrado. A Rosângela comentou que as cores estão lindas no vídeo. Ah, que bom, bem colorido. E a Maria Helena falou que no início ela achava que realmente tinha que cortar e costurar os pedaços. Cada pedacinho, né? Pois é. A maioria pensa assim. Isso é que é o legal do pet, a gente descobrir como faz as técnicas, quando diz assim, técnica de patchwork é muito difícil, é pra doido. Muitas vezes, na maioria das vezes, é pra facilitar uma coisa que parece difícil. Então, é a transformação de um bloco, é muito legal, transformação de um tecido. Pronto, agora a gente tem aí 8 partes de cada bloquinho. Uma das brincadeiras que a gente pode fazer aqui. Simplesmente a gente pega todas as faixas e inverte a posição dessa forma. A Cici perguntou, será que essa técnica fica legal com tecidos estampados também? Fica.
Fica legal. As estampas tem que ser pequenas, né? Estampas mais de acabamento, de estampas de... Desculpa, acabamento não, de texturas, né? Estampas pequenas, não estampas muito grandes. Mas esses dias agora a gente viu, até foi a Ana Helena que fez, essa técnica. Ela fez com uma aluna com batik. Ficou muito legal com batik. Vou limpar aqui. Se eu quisesse encaixar dessa forma. Então, vocês viram o desenho já que se formou? Aqui eu costuraria assim. Eu teria uma árvore do contrário. Já faz um efeito muito legal. E assim faria com a outra cor, o azul, daqui pra cá. E ficaria esse efeito... Vou fazer aqui. Olha que legal. Pode fazer a mesma cor também, né? Só tô invertendo a posição. A Rosângela perguntou, acho que seu cortador não tá muito bom. Ou é ele assim tá mesmo, ótimo. quando corta as costuras. Pior que ele tá ótimo, ele tá engolindo o tecido um pouquinho, né? Também percebi, mas ele tá novinho, eu gosto sempre de trocar a lâmina. Olha que lindo. Dá pra ver inteiro? Quase. Quase. Mais pra cá? Chegou no penúltimo, ó. Agora só puxa o pronto. Fica muito legal. Porém, não é assim que a gente vai fazer a nossa técnica, certo? A gente vai intercalar as peças. Então, a gente vai primeiro, vou juntar aqui de volta, pra não ter... Tá lembrando, Cici? Vou colocar de volta do jeito que era. Eu só tô abrindo, ó. Essa outra técnica, eu inverto a posição. Essa daqui, deixo aqui por enquanto. Abro. E agora eu vou intercalar. Essa outra vindo do outro lado. A Cici lembra, sim. E tem menina chegando ainda. A Lindava mandou boa noite. Oi, boa noite. Olha, mais uma. A Tânia também chegou. E a Lene escreveu que o efeito é maravilhoso. Maravilhoso, né? É muito legal. Isso aqui é uma coisa que, assim, é uma terapia. A gente tem que fazer com calma, quietinha, pra não se perder. Mas é muito legal. Pronto. Essa é a técnica tão difícil da frente da bolsa. É só intercalar as faixinhas. Uma começa daqui, outra começa aqui, na posição certa. Então, agora aqui a gente tem... como que a gente vai costurar isso? A gente pode costurar de 2 em 2 se a gente cuidar para não se perder. Senão, a gente começa de um lado e vai costurando para que a gente consiga manter uma sequência. O que a gente tem que cuidar aqui? Centralizar as faixas, não alinhar pelo começo ou pelo fim, pelas laterais, né? Eu preciso, por exemplo, que esse desenho se encontre com esse. Não importa se ele tá maior aqui em função do corte, não importa. O que importa é que ele não pode ficar desalinhado o centro. Esse que é o mais importante. Então, eu sempre pego, dobro a faixa no pedacinho central, no bem central. Dobro e faço a marcação. Porque às vezes a gente se confunde de pegar esse aqui como centro, né? Ou uma outra dobra. Então, pega o desenho bem do meio e vinca. A cor bem do meio, ó. Se dá pra ver os dois vincos, é aqui que eu vou juntar os dois.
E alfineta, 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 pra não sair do lugar. Todas as partes aqui. Essa beleza, essa que dá a beleza do trabalho, da técnica. Se eu consigo manter uma sequência aqui alinhada e no centro, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que ter essa impressão de que esse verde, ele tá correndo inteiro aqui por baixo, por trás. Que esse aqui tá correndo aqui, que o vermelho tá correndo aqui. Então, para isso, eu tenho que manter sempre alinhados. Então, todas as partes eu alinhei. Dá pra ver bem aqui, onde eu tô mostrando? Todas as partes aqui tá alinhada. Não faz mal, que aqui não encaixa a costura, mas a mesma sobra que tem aqui, tem que ter aqui. A mesma sobra do laranja aqui, tem que ter aqui do outro lado. Tá? Então, é isso que a gente tem que cuidar na hora de alinhar o centro e alinhar as costuras, todos os encontros, tá? Só isso. Emenda tudo. Como é que eu vou passar? Nesse caso, que tem bastante costurinha, a gente vai passar do lado pro lado que a costura estiver pedindo. Porque como a gente sabe, quando a gente faz uma costura com o tecido que tiver em cima na costura, é o que vai ter mais intenção de vincar e de deitar a costura, né? Se eu já ensinei, não sei se falei pra vocês ou só indica de cesta. Mas a gente costura aqui duas faixas. Se essa aqui tiver em cima vermelha, a hora que eu for abrir, a tendência é que ela queira tombar pro vermelho, tá? Então, por isso, a gente deixa ela tombar pra onde ela quiser. Vou tirar as pecinhas daqui pra gente não confundir. Tem várias perguntas. Certo. A Rosângela perguntou se só dá o efeito com tecido liso e texturas mesmo. Não, o estampado também dá. Talvez um pouco menos, não dá tão claramente o efeito, dependendo da estampa também, se ela for muito colorida. O interessante é que tudo seja bem destacado uma cor da outra, né? Então tem que cuidar um pouquinho com isso. Mas como eu falei, eu vou tentar colocar lá no grupo depois, se eu lembrar, um que a Ana fez com batik com a aluna dela. Ficou bem legal. Às vezes não fica tão claro, mas também é legal fazer todos com uma combinação de tonalidade, tipo todos em marrom, também fica muito legal. Todos em azul. Então aqui a gente fez para realmente destacar bem, dá pra ver bem a técnica. A Silvana comentou que essa técnica ficaria bacana num painel. O que você acha? Muito legal. Muito, E várias meninas perguntaram qual o nome da técnica. Fragmentando. Ah, desculpa, meninas, não falei no começo. Fragmentando, tá lá escrito no texto que vai subir para vocês de material e os cortes. Esse é o nome dessa técnica. Então, aqui, só para mostrar para vocês, ilustrar aqui atrás como ficou. Desculpa, tem alguns fiozinhos aqui, a câmera pega tudo, né? Não devia nessa hora pegar tanto. Mas aqui eu tombei... Tudo tombou pro azul, porque ela quis tombar pro azul, né? Que não tem uma tombada. Então, às vezes, tomba um pouco mais para um lado, um pouco mais pro outro, mas enfim, a gente vai... E aí passa atrás, tombadinho, passa...